pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Amanete, resumo do episódio 342. Enquanto a funcionária embalava o vestido, Seher teve a capacidade de perguntar se era necessário gastar tanto dinheiro e a mãe disse que aquela parte não importava. Pois é! Um casal entrou na loja e a mulher pediu um favor a Seher, dizendo que achava que ambas tinham tamanhos de corpos parecidos, perguntando em seguida se poderia ter o último ensaio do vestido de noiva dela com Seher. A mulher estava com o braço engessado, fato que a impossibilitava. Naquele momento, Seher não sabia o que dizer e como faria aquilo. E a mãe em seguida disse que não se importava se a Seher não se importasse também. Ele disse que parecia que eles realmente precisavam de ajuda. A noiva disse que sabia que estava pedindo algo incomum, mas salientou que se não pudessem fazer o ensaio naquele dia, todos os planos deles seriam arruinados, pedindo que Seher os ajudasse. Após hesitar, Seher aceitou, desejando que Deus abençoasse o casamento do casal, mas ao vir a aliança no dedo da mulher, Seher, após pensar um pouco, disse que as pessoas usavam seus anéis de casamento à esquerda porque o coração estava à esquerda. E a mãe ficou feliz e logo rolou o insight do momento em que ele trocou as alianças de lugar no dia do casamento. Inclusive, ele explicou por que estava trocando de lugar. E Amando, achando que a memória dela estava voltando, todo entusiasmado, mas quando voltou para o presente, teve que escutar Seher dizer que tinha acabado de ler uma revista de noiva enquanto esperava. Bom, só por isso ela descobriu o motivo de colocar a aliança do lado esquerdo do peito. Tadinho do Yamando. Ela disse que gostou e por aquele motivo disse aquilo. A carinha do Yaman era de total frustração. A noiva disse que o ditado que Seher havia falado era maravilhoso e agradeceu, dizendo que nunca esqueceria a bondade dela. Em seguida, Yaman falou sobre o que ela tinha acabado de dizer sobre o anel e Seher, com cara de paisagem, ficou esperando que ele continuasse. Mas Yaman achou melhor dizer apenas que o que ela falou realmente era significativo e logo depois elas foram para o vestiário. E Amando ficou com essa carinha aí, tristinho, tadinho. Zia se aproximou da Florzinha, que estava muito tristinha e chorando muito. Ele pediu perdão, dizendo que não queria aborrecê-la, e Florzinha disse que não estava chateada e que foi somente porque tinha sido a primeira vez que alguém deu a ela um presente tão bom e que ela havia recebido um presente escolhido apenas com ela em mente. Em seguida, ela disse que estava tão emocionada e que não era para ele se preocupar com aquilo, agradecendo em seguida. Os dois são fofos demais da conta, estou estacionada neles. Agora dá para ver mais quão doce Florzinha é. E eu fiquei até emocionada com a carinha dela de choro. Oh, meu Deus, juro que fiquei. Juma Marruá estava diante do espelho com um vestido de noiva, dizendo que não poderia se apresentar a eles daquele jeito e que não era possível. Ranço de Serrezinha, gente. Eu tô no momento de ranço dela, não consigo controlar. Ela quis tirar, mas logo depois lembrou que havia prometido. Em seguida, a Dalit ligou para dizer que havia colocado os livros dela, bem como as roupas, no quarto desmaiado. Ela apenas queria saber se Juma queria algo mais. Seher agradeceu e a Dalit aproveitou a deixa para contar sobre a alegria do Yusuf em saber que a tia estava comprando roupas com Yaman Bey. Ela disse que ele estava com o telefone nas mãos mostrando as roupas que ela havia escolhido, enfim. A Dalit falava sobre quão feliz Yusuf estava, dizendo que a tia estava linda e tals. Seher disse que estava fazendo tudo por ele para que ele ficasse feliz. Ela disse que não o conhecia, mas que a luz nos olhos dele destruíam toda a distância. Naquele momento, Yaman se aproximou e ouviu ela dizer que poderia ver o quanto ele estava tentando por ela. Ele só não sabia que ela se referia ao Yusuf. Ela também disse que não saberia o que teria feito sem ele e como teria lidado com aquele processo. Yaman, com um sorriso canto de boca, pegou o bonde andando, tadinho. Após desligar, Juma Marruá, enjoada, foi até o espelho e ficou se olhando com cara de quem comeu e não gostou, pois é.
Em seguida, Yaman se aproximou e ficou admirando a beleza de Juma. Ao tocar na cintura dela, disse que ela estava linda e, ao colocar as mãos no ombro, disse que tudo ficaria melhor, mas a giripoca pior. Juma, virada no Jiraiya, pediu que ele nunca a tocasse daquele jeito, super grossa, ao passo que Yaman ficou assustado com a reação dela. Ela disse um nunca que ecoou, gente. Yaman ficou sem palavras. Ela quis saber por que ele havia feito aquilo e se ele estava fazendo aquilo porque ela havia colocado a aliança de volta. Ela mencionou que explicou aquilo em uma nota que escreveu, que usou o anel para que o Sufi não ficasse chateado. Yaman ficou chocado. Ela disse que explicou que não tinha outro significado. E em seguida pediu que ele não fizesse algo daquele tipo novamente. E para pisar mais ainda no homem, disse que também foi lá apenas pelo Yusuf. Ela mencionou a ligação com a Dalet e sobre quão feliz Yusuf estava. E naquele momento a ficha dele caiu. Juma disse que estava fazendo tudo pelo sobrinho dela, pela felicidade dele. Ela disse que talvez nunca mais fosse a mesma, mas que estava tentando fazer tudo o que estava ao alcance dela por ele, pedindo que Yaman não entendesse mal aquele esforço. Yaman só concordou com a cabeça e confesso que estou muito triste em ter que narrar isso. É claro que rolou o insight do momento em que ela falava com a Dalet e ele interpretou tudo errado. Logo depois, ela perguntou para ele se era tão difícil entender em que situação ela estava. Bom, mimada, bicho do mato, chata, pudica demais, enjoadinha e modo ranço ativado com sucesso por aqui. Ela disse que sim, que eles eram casados, mas que ele era um estranho para ela naquele momento. Yaman, abaladíssimo, disse que seria como ela quisesse. Em seguida, a noiva se aproximou da Juma dizendo que ficou fabuloso e que o vestido se encaixava perfeitamente nela e que Juma estava muito linda. E a dona da loja também teceu elogios dizendo que realmente combinava com ela e que ela estava brilhando. Yaman ficou tão chocado que até saiu de perto, enquanto Juma ficou com aquela cara que prefiro não dizer. Tão logo chegaram em casa, Yaman correu para o escritório a fim de encontrar o bilhete, mas não o encontrou. Naquele momento, Neslihan entrou perguntando se ele queria café. Yaman perguntou se ela havia encontrado alguma nota, e Neslihan disse que pode ter misturado e, após encontrar, entregou para ele, dizendo que sentia muito por aquilo, pedindo desculpas. Yaman disse que ela não precisava se desculpar, mas pediu que ela tomasse mais cuidado, porque ele deveria ter visto aquilo de manhã, dispensando a menina em seguida. Logo depois, ele leu o bilhete e respirou fundo, ficando muito mal. Yusuf conversava com a tia. Ele disse que teve um trabalho de desenho e que terminou rápido e que depois ele e o tio foram ver Florzinha regando as plantas e tal. Ele falava sobre o que tinham feito na ausência dela. Ela quis revisar e Yusuf disse que não tinha terminado todos e que esperou por ela, perguntando se poderiam fazê-los juntos. Juma concordou. Ele disse que de todo modo era somente recortar e colar e subiu para pegar o material. Naquele momento, Neslihan desceu muito chateada e a Dalet conversou com ela sobre as tarefas e tal, mas percebeu que ela não estava bem, querendo saber por que ela estava triste. Neslihan disse que achava que tinha deixado Yaman Bey um pouco irritado, e Juma ficou ouvindo tudo. Neslihan falou que ele não disse nada, mas ela pôde sentir, e a Dalet quis saber o que o incomodou. Neslihan falou sobre a limpeza que fez e que não viu um bilhete que estava lá e que acidentalmente o colocou dentro das pastas e que ele havia perguntado sobre o bilhete quando não conseguiu encontrá-lo. Ela disse que felizmente encontrou, mas achava que era tarde demais, e a Dalet disse que deve ter sido muito importante. Apenas infantilidade de Juma Marwah. Neslihan falou que percebeu que era a caligrafia de Juma. Em seguida, Neslihan se dirigiu a Juma Marwah pedindo desculpas e que ela não queria que aquilo tivesse acontecido. Até a Dalet lamentou. Juma disse que não precisava lamentar porque não era importante e foi para o quarto. Assim que entrou no quarto, Juma disse que ele não tinha visto o bilhete, perguntando a Deus o que ela tinha feito. Facebook? Ela disse que foi injusta com ele, e muito. O vestido estava sobre a cama e Juma não tirava o olho dele. Naquele momento rolou o insight de quando pediu a aliança de volta.
e logo depois lembrou de alguns momentos, como o bicho do mato dentro da loja, até chegar na parte do vestido de noiva e da grosseria que ela fez com ele. No presente, ela disse que ele havia entendido mal e que ela tinha sido injusta com ele, e que ela o culpou por nada e sobre as coisas que disse a ele. Depois disse também que o tempo todo ele estava colocando o mundo na frente dela apenas para colocar um sorriso no rosto dela. Em seguida, ela viu o porta-retrato da mãe e ficou pensativa. Naquele momento, a Dalet entrou com a bolsa que ela havia esquecido. Seher perguntou quem era, mostrando o porta-retrato. E a Dalet respondeu que era a querida falecida mãe dela e ainda desejou que ela descansasse em paz. Juma disse que nem conseguia lembrar da mãe dela. A Dalet disse que a Manbei pediu que colocasse aquela foto lá antes dela sair. A Dalet ainda explicou que tinha amarelado com a idade quando encontraram e que a ponta havia sido rasgada e que a mãe dela escondeu. A Dalet disse que a mãe restaurou, emoldurou e deu a ela como um presente. A Dalet saiu e Juma ficou pensativa. Juma Marruá pensava em subir para esclarecer tudo, porém Jenger apareceu perguntando, como de praxe, se tinha acontecido algum problema. Claro que sim. Seher, depois de hesitar, disse que realmente existia e contou tudo sobre o bilhete para ele. Ela disse que estava tentando, mas que foi injusta com ele. Falou que queria fazer o Yusuf feliz usando a aliança e tal. Ela não sabia como compensar o que tinha feito com ele. Seher quis saber o que Jenger faria. Ele disse sobre agradar entes queridos, mas não com presentes grandes e caros, enfim, com pequenas surpresas, com presentes significativos e com valor sentimental. E naquele momento ela quis saber como fazer para surpreender seus entes queridos, para fazê-los felizes. E o Yusuf apareceu na hora e falou que sabia como fazer a família feliz mencionando o biscoito de limão. Ele disse que ficaria muito feliz, danadinho, e Jenger apoiou a ideia. Juma partiu para a cozinha com o apoio do povo de lá. Ela esqueceu como colocava até o avental, o lenço e tals. A Dalet e Neslihan faziam tudo sob os olhares atentos de Yusuf e Jenger. Ela esqueceu absolutamente tudo e precisou ser orientada o tempo inteiro. Até Yusuf, que lembrava das receitas, disse que ela costumava quebrar 2 ovos primeiro. Ele disse que a observava fazendo. Enfim, foi um desastre, mas todos ajudavam. Em um dado momento, Yusuf disse que era a vez do vanilimon e Seher quis saber o que era aquilo. Ele respondeu que era uma história de amor e que ela tinha que colocar primeiro a baunilha e depois espremer o limão e que se tornava um vanilimon. Ela achou lindo, mas ficou confusa. Neslihan manifestou alegria em comer os biscoitos de limão dela. Ela disse que esperava fazê-los como costumava fazer e a Dalet a incentivou dizendo que ela podia e que era óbvio que tinha herdado o talento da mãe dela e teceu elogios também. Neslihan elogiou a forma como ela cozinhava e ainda disse que já tinha acontecido com Yaman Bey uma vez. A Dalet falou de outras habilidades na cozinha e que ela preparava uma variedade de pratos e que todos eram deliciosos. Ela perguntou sobre não poder cozinhar daquele jeito de novo, e Jenger disse que ela lembraria de tudo praticando e que a habilidade não era fácil de esquecer. E a mãe entrou em seguida, e Jenger falou que Seher queria fazer biscoitos de limão e ele sorriu, mas com reservas. Afinal, estava seguindo o protocolo de isolamento. Ele pediu café para Jenger e saiu. Porém, Jenger foi atrás dele. Jenger falou que talvez não fosse a hora, mas que Seher disse a ele que escreveu um bilhete que houve um mal-entendido entre eles, porque ela pensou que ele tinha lido e que ela achou que o machucou sem querer e estava tentando compensar aquilo. E a mãe respondeu que entendia seu brother e voltou a sorrir com moderação. Juma, Seher, enfim, não importa, dá no mesmo. Ela quis fazer uma pergunta para Dalet. Ela perguntou qual era o prato favorito dele. E Yusuf perguntou se ela falava do tio. Em coro, todos responderam carne arik, a berinjela recheada. Pois é. Neslihan, que só está fazendo bok hoje, deixou a foto da Kaninana que estava no meio das roupas do Zia cair no chão da sala enquanto a Dalet a repreendia por ter sumido da cozinha. Afinal, tinha muita coisa para fazer. Seher viu a fotografia perguntando quem era. E Yusuf, ao se aproximar, perguntou o que ela estava olhando e, ao vir, disse que era sua avó, que estava doente e
que estava longe para fazer um tratamento, Seher desejou que ela melhorasse logo. Ele disse que o pai e o tio disseram que não tinham foto da mãe, perguntando onde ela tinha achado, e Seher apontou para o chão e a criança disse que o tio ficaria feliz por ter encontrado. Logo depois, Seher pensou nas palavras da Adalit sobre o Yaman ter emoldurado a foto da mãe dela. Seher foi até a varanda e Amando estava lá, porém disse que se ela quisesse ficar sozinha, e seguiu para entrar, mas ela pediu que ele não fosse. Em seguida disse que iria dizer uma coisa. Enfim, ela ficou toda enrolada para falar. Ela disse que naquele dia tinha pensado que ele... Yaman a cortou, dizendo que ela e ele entenderam mal algumas coisas e que tudo era sobre aquilo e que não havia necessidade de falar e que o importante era que o Sufi sorrisse e que apenas em vê-la tentar era suficiente e que a criança adorava biscoitos de limão, desejando saúde para as mãos dela. Em seguida, Yaman saiu, respeitando o distanciamento social, pois é, e assim terminou o episódio maravilhoso. E Seher vai querer emoldurar a foto da Kaninana. Ela não imagina que serpente do mal aquela mulher foi. Yaman conversará com Seher, que estará devastada sobre a história da surpresa com o quadro da mãe. Yaman todo carinhoso e paciente. Seher achando que é uma decepção e que não é a velha Seher. Ela perguntará se ele é bom. Já foi bem mal. Mas é melhor pular essa parte, porque o amor foi construído com tiro, facada, bomba, porrada, afogamento, sequestro, amor obsessivo, enterrada viva e tal, coisa de Nazaré. Acho que Yaman ganhará a confiança de Serrezinha até o final da segunda temporada. Talvez no penúltimo episódio, ou no último, quem sabe? E que plot é esse, senhor? Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço! Bye, bye!